gaúcho é e sempre será um desbravador. E mesmo quando está em outras querências, não esquece o apego das tradições, acompanhado de um mate amargo e sempre deixando uma marca forte por onde passa. Dedicamos esse documentário a todos os gaúchos tradicionalistas de Rodeio Bonito e da 28ª Região Tradicionalista. Eu me chamo Armindo Enderle, o primeiro patrão do CTG de Rodeio Bonito. O início foi praticamente na rua com um amigo meu, que seria o Paulinho Zanetti. Nós começamos a sair na rua, entrevistando quem nós encontrava na rua. Nós conversava, visitava os moradores próximos e acabamos chegando numa conclusão de fazer uma reunião. Não tinha nada no rodeio, nessa parte tradicionalista. Valeu a pena o começo, o início, que foi pesado, foi difícil para nós, não é só para mim. Junto com os demais da patronagem, com o apoio do pessoal de rodeio, que até hoje, mesmo que eu quase não frequento por causa da minha idade e meu problema de saúde, mas Rodeio Bonito, ele está em peso a favor do CTG. Eu agradeço muito esse pessoal com patronagem, o andamento desse CTG, que, se Deus quiser, cada vez melhor, cada vez vai ter mais sucesso. Eu sou Hilário Mendes de Borba, eu era de Ronaldo, moro aqui há 57 anos e cheguei aqui, não tinha um CTG. E eu sempre fui da música, fui tradicionalista, sempre gostei do CTG. E eu comecei a cobrar os companheiros por aí, fui ficando conhecido, comecei a cobrar. Mas aqui Rodeio Bonito, não tem um CTG, eu acho que está errado, isso está faltando coisa. E inclusive eu convidei uns companheiros aí, o primeiro serão que foi feito na minha casa foi o Armindo Endel. Ele, a mulher dele e a filha dele. E surgiu as primeiras ideias. O mais difícil de tudo foi começar, porque não existia dinheiro, não tinha verba. Era só na conversa, convidar os companheiros. Tinha gente que até duvidava que nós fazíamos CTG. Teve gente que disse para mim que não adiantava nós querer criar aqui no rodeio CTG, porque aqui não se criava nada. E nós desafiamos essa palavra também e não desistimos, não perdemos o entusiasmo e fomos convidando de um a um. Às vezes algum no começo até saía mal e depois foi um dos primeiros associados até que teve. Então nós enfrentamos muito trabalho. Aqui para erguer essas madeiras, para erguer essas linhas ali, nós tínhamos o prefeito, o Jardinello, eu esqueci, João Jardinello, que caiu uma madeira, escapou de nós e caiu, quase que deu um acidente ali, quase que o homem perdia a vida. Ele levantou e fomos trabalhando e fomos fazendo e hoje está aí esse CTG. Na minha época, que eu era mais novo, nós estávamos em segundo lugar no estado, o CTG Gaudério do Rodeio. Inclusive, é o nome, tinha saído Gaudério de Rodeio. Daí eu fui um que disse, ó, de Rodeio eu não desprezo a letra, mas tem que ser Gaudério do Rodeio. E hoje, mais uma conquista. Olá, Gaudérios do Rodeio. O CTG Gaudérios do Rodeio foi idealizado por um grupo de destemidos gaúchos que, numa certa fase da vida, entenderam junto comigo que nós teríamos que enfrentar e construir aquele galpão extraordinário que é dito o maior galpão do Rio Grande do Sul. Esse galpão nós começamos os fandangos do CTG lá no pavilhão, porque nós não tínhamos a sede ainda. Fomos tão felizes que a Semana Farroupilha, depois que nós iniciamos em 85, a primeira barraca de lona, lá na praça, eu, Jurandir Marafon, o Sete, o Gilberto Sete e o Darcy Esquenal. Vamos montar uma barraca? Vamos.
e montamos uma de lona. Botamos um sombreiro na frente, que era uma lona também, e aí fizemos fogo, e o povo cruzava e dizia assim, mas esses caras aí fazendo... Sabe que o segundo ano, em 86, fizemos uma barraca aí de taquara, na frente da prefeitura. Era uma barraca só, mas deixamos o fogo aceso durante 8 dias. E o Darcy Esquenal cuidando dia e noite aquele fogo. Bom, aí nós pendurava charque, pendurava salame, copa e fomos reunindo o povo. E aí a terceira semana Farroupilha começou a juntar mais gente ali em frente à prefeitura e fomos passando, começamos as cavalgadas nos desfiles de 20 de setembro, que foi um marco histórico. E tínhamos, na realidade, uma pessoa que era o prefeito, Danilo Dariz, e o Jurandir Marafão, que nos ajudaram muito no transporte. Nós não tínhamos despesa do transporte do material. E aí fomos comprando o que dava e fomos penhorando algumas coisas, mas fomos obstinados. Para vocês terem uma ideia, as mesas que são em forma de arquibancadas do CTG, elas são de um soita-cavalo, de uma árvore só, derrubada na beira do rio da Várzea, quem vai para Liberato, onde era a antiga balsa. E essa árvore rolou lá do morro, veio dentro do rio e foi arrastada até a balsa, onde era o porto, e aí trazida para o engenho de Rodeio Bonito. E aí feito todas aquelas mesas que servem até hoje, que chegou a tal ponto que nós queríamos inaugurar o CTG. E aí vejam um fato bem gostoso de contar, nós devíamos toda a cobertura de zinco, chamado zinco canelado, uma carga que dava na época $7.000. E aí como é que vamos ter que pagar? Como é que vamos pagar? Vamos fazer um fandango. Com quem? Com os monarcas. E aí vamos bancar. Eu reuni a patronagem e disse assim, se vocês me ajudarem, eu deixo um cheque em branco, assinado. Se vocês me ajudarem, não vai precisar. Agora, se der prejuízo, eu pago. Uma semana antes do fandango, em 89, nós tínhamos todas as mesas vendidas. E tinha tanta gente lá no CTG que tinha gente pendurada nas janelas, que não tinha mais espaço para ninguém lá dentro. Um fandango que nós pagamos todo aquele zinco e sobrou dinheiro em caixa. E dava sempre casa cheia. Aí foi Chiru Missioneiro, foi o Mano Lima, o Leonardo, e aí foi. Então o CTG nos deixa uma enorme de um legado interessante de vida de cidadãos. Eu sou a Verônica Cavagnoli, participei desde que ele foi fundado em 1986. No começo, eu participei da patronagem do CTG. Eu era secretária. Depois, eu fui lendo livros, porque a tradição gaúcha tem umas palavras diferentes que a gente tem que saber o significado de cada uma. Então eu comecei a ler livros. Não só ficar eu sabendo, mas também passar para os outros. Então, como tinha o departamento cultural do CTG, aí eu deixei a patronagem e fui para esse departamento. E daí comecei com as prendas. Comecei com as reuniões das prendas e daí comecei a transmitir o conhecimento da cultura gaúcha. Aí começamos a fazer os concursos internos e depois comecei a fazer projetos para desenvolver. Nós íamos nas escolas, os projetos sobre Semana Farroupilha, símbolos do Rio Grande do Sul,
a história do chimarrão, a Revolução Farroupilha, tudo isso eram temas que a gente desenvolvia nas escolas. Por exemplo, daí depois a gente foi nas escolas municipais. O prefeito nos dava um transporte para nós ir. E lá, eu e as prendas, nós transmitia um pouco da cultura. E a gente começou a receber convites de municípios vizinhos, como Pinhal, Novo Tiradentes, Cerro Grande. No distrito de Saltinho nós ia também. E as professoras vinham me pedir, mas Verônica, eu preciso de um subsídio para mim trabalhar isso com as crianças. Aí eu fiz 2 livros, o tradicionalismo e outro sobre a Revolução Farroupilha. E eu notei que a cultura gaúcha deu um aumento assim que as crianças já conheciam mais. Então tinha as regras, né? Vestido de prenda, como é que tem que ser. A pilcha do gaúcho, como é que tem que ser. E eu vi que conseguimos assim, dar um patamar de indumentária adequada para as prendas. Uma coisa que eu fiz quando eu estava no CTG, eu fundei a Biblioteca Campeira. Uma mensagem que eu gostaria de deixar é a seguinte: leiam bastante sobre a cultura gaúcha. O conhecimento, gente, quando a gente adquire um conhecimento, eu não tenho nem palavras para dizer, porque é uma coisa tão boa. Vocês vão se dar muito bem com o tradicionalismo. Meu nome é Valdomiro Tomazoni e eu participo dessa entidade desde 2010, onde eu entrei como associado, e desde então me resgataram para ajudar a seguir avante com essa entidade. Então, nesta época, eu ajudava na patronagem, né, quando o patrão era o Casanova. E daí fui acompanhando o Casanova. Aí eu fui patrão em 2018 e 2019. Nesta meu primeiro mandato como patrão, a gente deu continuidade aos elencos artísticos, à parte cultural. Já vinha de um resgate anterior, onde na gestão do Casanova como patrão e a patronagem, a Gabriela Cavazin tinha sido prenda estadual. E aí a gente incentivou muitas crianças e jovens adolescentes a participarem também da questão artística e cultural, para fim de também participar dos concursos. E além disso, a gente manteve a parte artística, né? Fizemos algumas reformas também na entidade que precisa ter manutenção. A gente conseguiu, com recursos do Sicredi na época também, e mais ajuda da prefeitura e a colaboração dos sócios com valores, né, das unidades, a gente conseguiu fazer a reforma da pista e mais algumas melhorias no CTG. Aí depois assumiu o Giovanni Us, daí ficou 2020 e 2021. Aí nesse meio tempo daí houve a pandemia, o concurso deu uma parada e depois deu uma retomada. Aonde que foi que nessa retomada dos concursos, a Emily, a minha filha, ela fez o concurso daí, como ela era prenda juvenil da região, primeira prenda juvenil da região, ela fez o concurso estadual e ela conseguiu também o resgate para nossa entidade aqui como terceira prenda do estado. E em 2022 eu assumi de novo como patrão. A gente conseguiu resgatar um pouco mais dos elencos artísticos e também da parte cultural. E hoje a gente vê que os frutos que a gente plantou lá estão sendo colhidos e está sendo assim muito produtivo e muito proveitoso para a nossa comunidade. As crianças e jovens e adolescentes estão aqui e elas estão no melhor local do Rio Grande do Sul. E por fim eu quero dizer assim que eu me sinto feliz em ter feito parte
dessa entidade, o CTG Galdério do Rodeio. Eu fico muito feliz por ter contribuído com isso. Fico muito feliz por ver a minha família e todos os que junto comigo estiveram aqui defendendo a entidade e participando e se envolvendo com isso. Eu acho que isso é muito importante. E também dizer que e a gente está aqui disposto a ajudar e contribuir naquilo que for necessário. Bueno, me chamo José Pedro Senen, popular Casa Nova. Eu tenho muito orgulho de fazer parte desta fundação, onde que no fundo nós temos aqui a Fundação 6/11 de 1986 e os 21 fundadores registrados. Na época, nós tinha poucos recursos, foi a preocupação em puxar para dentro do nosso Centro de Tradições Gaúchas as famílias e montar os departamentos. Então, quando se falava em departamento campeiro, se tornou mais fácil, até porque já existia um departamento, não clandestino, mas que representava um município, e depois, no decorrer, a gente foi formando o departamento esportivo, que também foi fácil, mas quando era debatido o assunto do departamento artístico, nós tínhamos bastante dificuldade em relação a prendas e peões, o financeiro para a indumentária, mas tudo foi se encaixando e fomos adquirindo confiança no decorrer dos anos, onde que nós puxamos as famílias e conseguimos colocar nas patronagens pessoas um pouco mais, digamos assim, entendidas na parte da cultura, do tradicionalismo e dos nossos costumes. Formamos aí um elenco no qual, onde eu fui um dos professores, um dos posteiros dos elencos, onde chegamos à conclusão de que nós precisaríamos de trocar visitas com outros CTGs para nós garantir o nosso evento. E uma das coisas muito importantes que também no decorrer que nós tivemos no nosso CTG, que houve essa preocupação, foi quando nós pensávamos, bom, nós precisamos um objetivo desta construção, um objetivo da nossa parte artística. Qual seria? Danças, baile, fandangos no caso, e o tradicional costelão, que no dia 20 de setembro, que isso foi implantado, essa data aí, e está sendo cumprida. Mas nós precisaríamos mais para que nós ganhasse a confiança da comunidade, porque na época existiam muitas comunidades, clubes, então não era fácil, e as pessoas eram as mesmas, estavam em todas as entidades. Então vai se criar mais uma entidade, esse era o comentário. Mas hoje, com muito orgulho, está aí. Eu faço parte há 38 anos deste Centro de Tradições Gaúchas como Chiru das Falas, também fui patrão em 2016, 2017, no qual nós trouxemos a faixa do Estado para Rodeio Bonito. A parte artística necessitaria de uma sala cultural, onde que nós criamos essa sala cultural com o objetivo de ter ali o conhecimento do tradicionalismo, ter o conhecimento da nossa cultura e principalmente a prática da oratória no nosso CTG. E isso está influenciando hoje naquelas prendas, naqueles peões que chegam na fase adulta dos departamentos e vão buscar suas especializações. E isto é uma bagagem que eles levam junto para o resto da vida, a oratória. Eu quero deixar aqui a minha mensagem. Entidades que fazem o trabalho social dentro do nosso município, como este Centro de Tradições Gaúchas, que temos uma participação ampla do Poder Executivo, do Poder Legislativo, e esse trabalho que também temos parceria com a JCI, que tem a finalidade de promover, de preparar pessoas capacitadas para o trabalho. Aqui em Rodeio Bonito, nós trabalhamos junto
nessa parte da oratória com esta entidade. Então, Rodeio Bonito hoje faz o trabalho colegial, faz o trabalho nas escolas, com o Centro de Tradições Gaúchas, e fizemos esse trabalho também com a PAI, fizemos esse trabalho aqui na Casa de Passagem, e isso agregou um respeito dentro do nosso CTG. Evidentemente que temos aí as normas do MTG, da nossa região, 28ª região tradicionalista, mas nós temos também as nossas normativas internas, que só vêm agregar valores para as prendas, para os peões e, modéstia à parte, também para os associados e patronagem que fazem parte. Olá, gaúchos e gaúchas, peões e prendas, associadas e não associados do Centro de Tradições Gaúchas, CTG Gaudérios do Rodeio. Meu nome é Claudemir José Bazanella, que assumi, junto com minha esposa, Marivanda Bidim Bazanella, o primeiro mandato de patrão do CTG Gaudérios do Rodeio em 2012-2013. Em seguida, assumi 2014 e 2015. Foram 4 anos em conjunto com a patronagem, com os elencos, com toda a família e a sociedade rodeiense, que nós se dedicamos fortemente a recuperar, a trazer de volta o brilho das artísticas, das invernadas no nosso Centro de Tradições Gaúchas. Através disso, a gente fez 3 projetos da lei da LIC, Lei de Incentivo à Cultura, onde que 2 projetos foram focados diretamente para os elencos, onde nesse projeto constava compra de indumentária, investimento no coreógrafo, investimento no professor e na professora de dança. E o terceiro projeto, então, foi da LIC também a incentivo ao pessoal da campeira. Então foram nesse período de 4 anos 3 projetos de lei de incentivo à cultura, e em seguida também nós desenvolvemos um outro projeto da Lei Rouanet, que foi para reformar o nosso CTG. E esses 4 projetos que nós conseguimos trabalhar em conjunto com toda a patronagem, com todos os associados, as lideranças da cidade, as empresas que valorizaram muito esses projetos com a contribuição de recursos financeiros, nós conseguimos construir um movimento muito forte, onde que nós íamos na 28ª com os elencos, tinha as festividades, tinha os projetos, tinha as apresentações, que foram coroadas com muitas vitórias, com muitas taças para o nosso CTG. E um outro projeto que nós conseguimos levar o elenco, a juvenil e adulto, no Enarte, que consagramos também então para os nossos jovens conhecer o maior centro de tradições, o maior movimento do nosso estado do Rio Grande do Sul. Então o nosso foco com o CTG Gaudérios do Rodeio, eu e minha esposa, foi realmente valorizar esses projetos e trazer recursos para melhorar nossa qualidade dos elencos, as apresentações, tudo isso. Mas eu quero dizer que, em nome da patronagem, se nós não tivéssemos o apoio dos associados do CTG, das famílias, dos pais que traziam seus filhos aqui no CTG, nós não teríamos realizado os sonhos que é do nosso CTG, os sonhos que é da nossa cultura. E graças a Deus eu tenho 2 filhos. Os 2 se criaram dentro desse CTG, que a gente tem muita gratidão. Nós precisávamos fazer uma doação de trabalho, eu e minha esposa, para ajudar o nosso CTG, em função de que os nossos filhos tiveram uma criação de educação, de respeito, através do desenvolvimento aqui das artísticas, em conjunto com os outros colegas. Olá pessoal, tudo bem? Me chamo Carlos Alberto Macedo, sou instrutor de dança do CTG Gaudérios do Rodeio. Sou Rafaela Beth Sicheleiro, sou instrutora de dança do CTG Gaudérios do Rodeio. Nós começamos no ano de 2009 a nossa trajetória dentro do CTG. Fomos convidados para trabalhar com a invernada adulta. Daquele ano, acho que foi no mês de maio que começamos. E lembro que começamos com o primeiro mês, segundo mês de ensaio do grupo adulto. Estávamos ensaiando aqui, veio as coordenadoras do grupo Mirim também,
e pediu se nós gostaria de dar aula para a categoria de base também. A gente fez os primeiros ensaios, chamamos os coordenadores, tanto do adulto quanto dos grupos mirins, e a partir dali a gente começou a trabalhar o ABC, que a gente diz da dança. O trabalho foi fluindo, as crianças entenderam que era um projeto novo, que era um trabalho novo, e assim foi indo. Mas a cada ano também surgiu invernadas novas. Começamos com mirim adulto, depois no outro ano já tinha pré-mirim, e teve anos que teve mirim A, mirim B, pré-mirim A, pré-mirim B, juvenil, adulto. Então só foi crescendo integrantes das invernadas. Não, às vezes a gente tinha que dizer, agora a gente já não consegue mais receber, porque esse ano está mais na metade, já está indo para o final, então só o ano que vem. Aí os pais tinham que aguardar e esperar. Mas a vontade era muito grande de entrar na entidade, porque viam muito o crescimento que estava tendo dos grupos. Então todos os pais gostariam que seus filhos entrassem no CTG. E assim, passados-se os anos, né? No ano esse ano findando, nós estamos completando 15 anos de história aqui dentro do Gaudérios. E isso marca pra gente. A gente se emociona a falar. Levamos o CTG Gaudérios do Rodeio para a primeira competição, ao convite do Telmo Almança, na cidade de Restinga Seca, na 13ª região, lá em Santa Maria. Chegando lá, participamos da categoria mirim e na categoria adulta, conquistamos o primeiro lugar em coreografia com o mirim, em primeiro lugar em coreografia com o adulto, e segundo lugar nas danças tradicionais com o mirim, e segundo lugar com o adulto. Voltamos de lá realizados, que essa coisa nova, festejados, felizes, que entramos num novo momento da vida do Gaudérios, e sabe, bobos de saber de que era o primeiro troféu que o nosso CTG tinha ganho. E aí competimos nas categorias pré-mirim, mirim e juvenil, e para nossa felicidade, fomos campeões em todas as categorias, ganhando as danças tradicionais e vencendo as coreografias também. De lá para cá passaram-se os eventos, já são 8 eventos avaliativos da 28ª, desses 8, 7 com avaliação valendo, porque teve um que foi o retorno da pandemia, foi só encontro de invernadas, teve avaliação, mas não teve premiação. Os outros 7 tiveram premiações, e nesses aí, o grupo mirim do Gaudérios do Rodeio venceu 6 anos seguidos. Teve um dos avaliativos na cidade de Iraí também, que premiamos com a invernada mirim A e a mirim B com o primeiro e segundo lugar. E o grupo juvenil também vencendo todos os avaliativos. De lá para cá, a gente vem trabalhando forte, crescendo. O CTG Gaudérios do Rodeio hoje, a partir desse crescimento, se tornou referência regional. Venham ver o Gaudérios do Rodeio, venham conhecer a nossa entidade e conhecer nossa patronagem, como que é o nosso trabalho. A gente é grato de coração e a gente ama muito estar aqui. Eu sou Gabriela Cavazin e iniciei a minha caminhada tradicionalista junto ao Centro de Tradições Gaúchas Gaudérios do Rodeio no ano de 2013, por meio dos elencos de dança, iniciando na categoria mirim. E a cada ensaio, a cada apresentação, eu me encantava cada vez mais pela tradição gaúcha. E esse amor só foi aumentando. Quando tive a oportunidade, participei do meu primeiro concurso para ser prenda de faixa e representar a entidade de rodeio bonito. Isso no ano de 2015, em que conquistei o título de primeira prenda mirim do CTG Gaudérios do Rodeio. E no ano seguinte, 2016, eu participei do mesmo concurso em sua modalidade regional, conquistando o título de primeira prenda mirim da 28ª região tradicionalista. No ano de 2017, esse concurso se intensificou em sua preparação, pois participei da Ciranda Cultural de Prendas em sua fase estadual, que aconteceu em maio na cidade de Bagé. Foram 3 anos de preparação, desde o concurso interno até o concurso estadual. Foram meses árduos de estudo, de dedicação, muitos eventos que participei, cidades que visitei, em que conquistei conhecimento sobre a cultura do Rio Grande do Sul. E nesse concurso que eu participei em 2017, eu participei com demais prendas das 30 regiões tradicionalistas do Rio Grande do Sul.
Naquela época, a gente olhava para as prendas estaduais e parecia algo distante de nós. Até porque na nossa região, naquela época, a gente apenas tinha conquistado um título, que era de uma prenda de outra cidade. E nesta oportunidade, eu conquistei o título de segunda prenda mirim do Rio Grande do Sul. Foi uma alegria imensa, um título que eu conquistei, mas que com certeza não é só meu, que eu compartilhei com tantas pessoas que fizeram parte desse momento junto comigo. E durante toda essa trajetória, eu sempre tive em mente que o meu objetivo era representar muito bem a minha entidade, trazer junto comigo o CTG Galdérios do Rodeio, a cidade de Rodeio Bonito e a 28ª Região Tradicionalista. Posteriormente, no ano de 2019, eu voltei aos concursos, sendo a primeira prenda juvenil do CTG Galdérios do Rodeio, posteriormente primeira prenda juvenil da 28ª Região Tradicionalista. Mas nesta oportunidade eu acabei não participando do concurso estadual, isso em virtude da pandemia. Então acabei abdicando de participar da ciranda em seu nível estadual. Atualmente eu não ocupo nenhum título, mas eu auxilio no Departamento Jovem da 28ª Região Tradicionalista e também a professora Leida, coordenadora cultural, nos concursos e nos preparos das prendas e peões para participarem dos concursos. Então, nessa oportunidade, eu gostaria de agradecer imensamente o CTG Galdérios do Rodeio, todas as pessoas que fizeram parte da minha trajetória junto comigo, que todos têm um carinho imenso no meu coração, e eu agradeço o meu mais sincero muito obrigado ao Centro de Tradições Gaúchas Galdérios do Rodeio. Meu nome é Antonella Beni Morlin, eu tenho 15 anos e eu participo ativamente do CTG há 9 anos. Desde pequenininha, eu cresci lá dentro e eu sempre via a minha irmã dançando nos elencos, o meu pai e minha mãe ajudando nos eventos e participando. E eu via a minha irmã se arrumando na sala das prendas com as amigas dela. E eu sempre falava que eu queria começar e que eu queria participar. Então, quando eu atingi a idade que precisava para ingressar nos elencos, eu entrei. Então, em 2016, eu entrei no elenco Dentes de Leite, que foi um elenco novo que formaram aquele ano. E no mesmo ano, um pouco mais tarde, eu fiz a minha primeira faixa de prenda, que foi para a prenda bonequinha. Atualmente, com a faixa desse ano, eu tenho 5 faixas de prenda, e são uma de prenda bonequinha, uma de prenda pré-mirim e 3 como prenda juvenil. Ano passado, no dia 2 de dezembro, a gente se consagrou campeões de danças tradicionais e melhor coreografia juvenil do 8º Rodeio Artístico da 28ª Região Tradicionalista. E a gente colocou essa meta de participar do rodeio, de começar e ingressar, e a gente foi. Com poucos ensaios da coreografia, a gente conseguiu se consagrar campeão, e isso ficou muito marcado pra gente, e é uma coisa que a gente gosta muito de lembrar nos dias de hoje. Eu considero o Galdérios como a minha casa. Ali a gente é uma grande família e a gente vive em família, porque a gente tá todos os fins de semana, todos os ensaios a gente tá junto. E a gente se considera isso também. E fazer os concursos também, pra mim, é muito bom. A gente aprende muito e a gente tira muito proveito disso. Pra quem nunca entrou e pra quem não sabe como é que é, experimente pelo menos uma vez tá ali dentro e sentir tudo que a gente sente. De sentir a emoção de pisar num tablado cheio de gente te olhando pelo menos uma vez. É o melhor frio na barriga que pode existir. Me chamo Luiz Cachani Kaiser e eu comecei no CTG mais ou menos em 2019, quando eu tinha mais ou menos uns 6 anos, no elenco Dente de Leite. Mas antes eu ia para ver meu irmão, só por diversão. Mas quando eu comecei, eu vi que era para isso que eu ia. Era para dançar, para me divertir. Então, de tanto insistir para os meus pais, em 2022, na verdade, eu fiz meu primeiro concurso para a prenda pré-mirim. Em 2023, eu fiz o meu primeiro concurso que eu tinha prova escrita, que eu fiquei em primeira prenda mirim do CTG. E atualmente eu sou a terceira prenda da 28ª Região Tradicionalista.
Eu fui em escolas, levei os alunos das escolas até o CTG, fui para várias cidades, conheci várias pessoas novas, conheci um pouco mais do tradicionalismo. E se você entrar no CTG, além de você fazer amigos e já ter muitas pessoas que você conhece lá, você vai conhecer várias histórias, um pouco mais de tradicionalismo. O CTG é uma família, então venham participar com nós. O meu nome é Daniele Tasqueto e há 9 anos eu faço parte dessa entidade. Atualmente eu ocupo o cargo de primeira prenda aqui do nosso CTG e eu iniciei a minha caminhada tradicionalista no ano de 2016, que foi quando eu comecei a participar do elenco Mirim. Então no ano de 2017, um ano depois que eu iniciei dançando, eu decidi que eu queria fazer concurso. E eu já iniciei concorrendo na categoria juvenil por conta da minha idade. Em 2018, eu concorri de novo e acabei ficando em 2º lugar. Nossa, foi a realização de um sonho, assim. Para quem nunca tinha tido uma faixa, para o primeiro concurso havia ficado sem, foi muito importante. E no ano de 2021, em plena pandemia, a Profileida me chamou, conversou comigo para que fosse me renomear como terceira prenda para acabar indo para a região, para competir no regional. E fui competir na região e na época o concurso era lá em Caiçara e não haviam provas artísticas e nem amostra folclórica. Era só a prova escrita. E dali eu saí como primeira prenda da região. Isso foi em 2021 e 2022, né? Um ano de gestão. E esse ano estamos aqui com um outro cargo como primeira prenda aqui da nossa tão querida entidade. O meu primeiro título como dançarina foi em 2016. Foi lá em Iraí que nós ganhamos em primeiro lugar nas danças tradicionais e também a coreografia. Logo depois foi como juvenil também. Eu competi como mirim, nunca havia competido na declamação. E entre 20 e poucas meninas, para quem nunca tinha competido, para mim era uma coisa bem distante, assim, que eu não iria conseguir. E eu acabei ficando em 2º lugar aquela vez. Ano passado também eu competi na declamação adulta e acabei ficando em 2º também. Então isso são coisas que às vezes a gente acha que é distante, que é um sonho que está muito longe, mas na verdade não, basta a gente querer. Meu nome é Gustavo Jordão. Eu iniciei no CTG Galdérios do Rodeio no ano de 2013, nos elencos artísticos. Comecei na invernada pré-mirim. Eu segui nos elencos até 2016. Só fazia parte do departamento artístico. Em 2016 eu fiz o meu primeiro concurso como Piá Farroupilha, onde eu fiquei classificado em primeiro lugar dentro da entidade. Em 2017, eu continuava nos elencos, já no elenco Mirim, e eu fiz o meu concurso regional, onde eu também fiquei classificado em primeiro lugar, como o primeiro Piá Farroupilha da 28ª Região Tradicionalista. Eu segui minha trajetória de concursos e invernada simultaneamente. Em 2018, eu fui para Novo Hamburgo, no CTG Lomba Grande, onde eu competi representando a 28ª Região Tradicionalista e o CTG Galdérios do Rodeio no concurso estadual de peões na fase estadual. Não me classifiquei entre os 3 primeiros colocados, mas eu tive grandes experiências, grandes momentos dentro do departamento cultural, dentro dos concursos culturais. Isso foi muito gratificante, tanto que em 2019 eu participei da refundação do departamento jovem da nossa entidade, onde eu fiquei como diretor do departamento jovem até 2022. Em 2020, em função da pandemia, eu acabei me afastando do elenco artístico e continuei auxiliando mais a parte do departamento jovem e da patronagem. Até início de 2024, eu estava auxiliando nos eventos promovidos pelo CTG, no departamento cultural, em poucos. Já não faço mais parte do departamento jovem como membro atuante. Ajudo a coordenadora artística e algumas outras pessoas na nossa entidade na parte de
dos projetos que são feitos, né, em prol do CTG para o município. Ajudo na parte de relatórios e preparação para envio. E nesse ano de 2024 eu retornei às invernadas artísticas, né, agora no elenco adulto. E sempre que possível eu tô aqui, tô ajudando, tô fazendo algum projeto. Quando tem evento eu venho ajudar. E essa é um pouco da minha trajetória dentro dessa entidade. Meu nome é Luiz Antônio Tomazoni. Eu sou atualmente o primeiro guri farroupilha do CTG Galdério do Rodeio. E agora eu vou contar um pouco da minha história, da minha trajetória nessa entidade para vocês. Na época de 2010, eu nasci em 2011. Na época de 2010, o meu pai ele começou a participar como sócio e a minha irmã também começou a participar dos elencos. Logo quando eu já era mais pequenininho, quando eu tinha uns 5, 6 anos, eu vi ela dançando e eu imaginava que eu podia estar no lugar dela, dançando também. Eu gostava muito de participar. Então, em 2015, 2016, por ali, eu comecei a participar do elenco Dente de Leite. Também teve os desfiles de 7 de setembro, e entre outras coisas que a gente participava, que eu me sentia muito bem em estar piochado, representando a nossa cultura gaúcha, não só dentro do CTG, mas nas escolas, em outros locais que oferecem conhecimento para as pessoas estudarem e saberem mais da nossa própria cultura. Acho que em 2017, por ali, eu fiz o meu primeiro concurso, eu fiz para Piazito, não tem bem classificação, então eu fiquei como Piazito do CTG, e após, acho que foi em 2019, por ali, eu fiz o concurso de Piá Farroupilha. Nesse tempo eu também tinha ficado em primeiro, que o Piá já tem classificação, e só que em 2020 teve a pandemia, então eu acabei me distanciando um pouco do CTG, até porque no ano inteiro não teve nenhum ensaio do CTG, a gente não podia sair de casa, então era uma coisa muito difícil para a gente conciliar a nossa cultura. Em 2021 eu acabei indo pro regional, e a minha irmã, a Emily também, ela fez esse concurso. Ela fez para Prenda Juvenil. E nessa época ela fez para estadual e conseguiu ficar em terceiro lugar do nosso estado. Eu tenho muito orgulho dela. E eu acabei me classificando, me consagrando como primeiro piá da 28ª região tradicionalista. Em 2022, fiz o meu primeiro concurso de piá estadual. Foi em Palmeiras das Missões. E ali eu conheci muitos amigos, fiz muitas amizades, consegui formar vínculos que até hoje eu converso com essas pessoas. No mesmo ano de 2022, me consagrei primeiro piá farroupilha do CTG novamente. Em 2023, eu fiz o meu regional, que só tinha eu concorrendo, então fiquei. E esse ano, no ano de 2024, eu fui pro entreveiro estadual de peões. Foi em Entre Juiz e Santo Ângelo. Eu acabei ficando em quarto lugar, quase em terceiro. Foi uma pena mesmo, que eu não consegui ficar. Mas o que vale é a nossa intenção. O que vale é o nosso espírito gaúcho. Por isso, é muito importante nós espalharmos a nossa cultura, tanto pelas escolas, quanto por todos os métodos de ensino, até online. É importante que aconteça divulgação da nossa cultura para as crianças pequenas terem um conhecimento e serem talvez os próximos patrões, os próximos peões, as próximas prendas estaduais do nosso Brasil. O meu nome é Valdorijo Andrei, eu sou natural de Lajado, vim de lá com 17 anos e lá saí esse torneio de laço, eu gostava muito. E eu entrei com eles aqui, ajudei a colocar os madeiras em cima do CTG, que foi ajudei a colocar, e daí resolvi fazer um rodeio, mas eu peguei sozinho e laçava o quadro de Recanto Topeiro de Três Palmeiras. Daí o João Rosa laçava lá, ainda tinha muito laçador, aí combinamos eu e o João Rosa para fazer um quadro de laçador para Trindade e um para Rodeio Bonito. E daí naquela época, era uma época que não era muito exigente, muita coisinha, eu podia laçar um domingo para o CTG da Trindade e outro domingo para o CTG de Galdério do Rodeio. Aí laçamos 3 anos. Aí começou a laçar o Dirce Mignone, o José Barivieri, o Nenê da Lanheza, o Adriano Moro e o Ita
Mione, começaram a treinar e fomos fazendo quadro aqui, daí voltamos lá, começamos a laçar aqui daí. Aí fizemos 2 anos rodeio lá e o pessoal não quiseram mais fazer o rodeio lá por causa da barca. O que trabalhava lá passava de manhã, a noite inteira ficava esperando. E não quiseram fazer rodeio. Mas daí aluguei uma pista do Weber aqui. Tinha que ter muita vantagem de fazer os rodeios, porque eu laçava o gado no poteiro sozinho e puxava os poteiros, carregava no caminhão sozinho. Era só eu que laçava e cansei. Aqui na primeiramente nós vendemos do Weber, né? Daí fizemos lá, trabalhamos lá, fizemos lá. Depois foi feito aqui, daí foi comprada essa área de terra aqui, foi feita a campeira aqui daí. Eu sempre ajudei eles, né? Eu emprestava gado e tudo aqui para fazer os rodeios aqui. O meu nome é Revir Eloy Milani, eu fui patrão do CTG por 2 vezes e no primeiro ano que eu fui patrão, nós fizemos a campeira lá do outro lado do rio, na terra do seu Valdori Jandrei. Lá não tinha mangueira, era um ambiente bastante arriscado, inclusive houve acidente com pessoas na época lá que teve que vir para o hospital. Então foi ser pensado em fazer alguma coisa para a campeira. O CTG não tinha uma área para construir essa campeira. Então a gente pensou na época que o mais fácil era arrendar uma área de terra para a gente construir essa campeira. Aí foi conseguido uma área junto com a família Weber por 10 anos. Mas é que a gente achou que 10 anos não passava nunca. E quando a gente viu, passou os 10 anos e aquilo que foi construído lá, no contrato dizia que tinha que ficar tudo para a família Weber. Então, na verdade, nós tínhamos uma campeira e não tínhamos mais nada. Aí, um dia eu estava em Porto Alegre conversando com um amigo meu, até falecido hoje, com o Paulo Lavrati. Ele tinha essa área atrás do CTG, e ele já tinha contratado uma máquina ali, abrir uma rua e ia fazer um loteamento. Aí eu conversei com ele: Paulo, a única chance que nós temos ao negócio é essa área aí para fazer uma campeira. Se não for feita essa campeira aí, for feita em outro lugar, vai ficar distante do CTG, não vai você poder usar no mesmo dia que tiver a campeira, o CTG. Daí tu podia vender essa área para o CTG. Aí ele disse: se for para o CTG, eu vendo. Eu voltei de lá e fui conversar com o prefeito da época, o seu Sadir José Cadroli. Passado poucos dias, o Paulo apareceu aqui no rodeio. Eu chamei ele para minha casa e ficamos batendo um papo e chamei o Sadir. E daí o Sadir já chegou dizendo: Paulo, tu vende a área? Se for para o CTG, eu vendo. Tá legal. Então vamos conversar. Daí conversamos, se acertamos ali, fomos para a Câmara de Vereadores e pegamos o dinheiro, negócio, pagamos ele. E hoje nós temos uma campeira junto com o CTG, que senão hoje nós teríamos até a porta de trás do CTG, que é a divisa, né, da área que era do CTG, nós ia ter um loteamento e ia ter as casas praticamente dentro do CTG. E assim nós temos toda essa área hoje aí, e onde sai a campeira, que é uma coisa muito útil para o CTG, que dá para usar a estrutura do CTG junto com a campeira. Então foi assim um momento de sorte, e com o apoio do poder público, tanto do prefeito como dos vereadores, a gente conseguiu essa área. Essa área ela não é do CTG hoje, ela é da prefeitura, continua sendo da prefeitura, mas ela está em comodato, ela está até que o CTG existia, ela tem a campeira em cima. Então, assim, é uma história assim que a gente fica orgulhoso de ter feito parte dessa conjuntura, mas sempre com outras pessoas trabalhando juntos, sabe? O CTG sempre foi equipe, sabe? Então as pessoas trabalhavam afim mesmo, sabe? Então a gente tinha muita afinidade. Agradeço até o prefeito na época, o Sadir, né, que se não fosse ele ter dado o sinal verde para nós não teríamos essa área hoje. Então, eu vejo assim, sabe, que é uma mensagem que eu gostaria de deixar, que o CTG fosse se renovando, sabe, e que pessoas novas, como nós já temos um patrão novo, o Alain, que vem assumindo, porque senão toda vez que tem que trocar a diretoria, tem que estar correndo atrás e implorando para alguém pegar. Então eu acho que está na hora da juventude crer mais um pouquinho em cima da tradição,
e vestir a camisa e assumir para tocar para frente, porque se ninguém tocar, um dia o CTG vai voltar de volta para a prefeitura, porque os estatutos do CTG é bem claro, sabe? Se o CTG fechar, fica para a prefeitura. Eu sou José Varigueira. Para falar a respeito do CTG Gaudério do Rodeio, eu tenho uma boa bagagem, porque eu participo do CTG Gaudério do Rodeio. Para ter uma ideia, 26º rodeio crioulo que nós fizemos interestadual, porque vem gente de outros estados também. Eu sou, desde que começou a campeira, eu sou praticamente fundador da campeira, porque eu sempre, desde o início até hoje, venho acompanhando. Fui patrão da campeira várias vezes e sou do tempo que nós fizemos numa sede de um amigo nosso, na linha Jacinto, o primeiro rodeio para conseguir um recurso, né? Porque as coisas pegando, não tinha saca-laço, tinha só o largador de boi. Nós pegava a unha, os boi no laço. Na época era tudo diferente, hoje veio a modernidade, mas na época os laços eram grossos. Nós pegava no braço, segurava e tirava o laço e soltava os boi campo fora. Então que desde aquele tempo depois fizemos uma sede aqui no finado Ari Weber, que recebeu a terra para nós dava uma porcentagemzinha. Não é tão fácil, porque na época nós emprestava gado, cada um emprestava um pouco de gado, nós levava para os caras. Eu sou do tempo que nós ia junto com os cavalos em cima dos caminhões nos rodeios, para ter uma ideia. Nós ia com os cavalos e os caminhões, a carroceria abaixo. Das vezes é meio sofrido, não é tão fácil, mas como é um esporte sadio, a gente sempre, desde que eu comecei a gostar do CTG por causa das campeiras, porque eu ia nos outros lugares. E daí a gente começa a pegar gosto pela coisa e desde lá sempre participei. Todos os eventos que tivesse, de uma forma ou outra, que eu pude ajudar, sempre ajudei. No CTG tu pode largar uma criança que os estranhos cuidam para ti se você não puder ficar junto, né? Sempre digo que é um entrosamento de família. Então que quem puder participar do CTG, que participe, que só vai ter a ganhar com isso. Eu me chamo Kleber José Morlim, tenho 49 anos de idade, sou natural de Cerro Grande, moro aqui em Rodeio há 30 anos. Minha trajetória no CTG Gaudérios do Rodeio começou no ano de 2006. O Luiz Moura me convidou para fazer parte do CTG, fazer parte da patronagem. Então, ele ficou como um patrão naquele final de ano 2006. E na sequência eu assumi então de patrão no ano 2007, onde a gente começou aí uma série de desafios e de algumas mudanças no CTG para que a gente pudesse tornar a nossa entidade, como já foi há muito tempo, né, uma entidade de referência na 28ª Região Tradicionalista. E a gente começou esse trabalho lá no ano de 2007, então, quando eu assumi o primeiro mandato de patrão. O primeiro passo que nós fizemos foi recomeçar os elencos da nossa entidade. Me lembro bem que naquele ano, o CTG sem muito recurso, né, com pouco dinheiro em caixa, com pouca arrecadação, nós conseguimos então, e uma pessoa daqui que foi membro do CTG, o pai dela foi associado, continua, sempre contribuiu muito pelo nosso CTG, o seu Ivo Tony. E aí nós convidamos a Cândida, uma das filhas do seu Ivo, para ser a professora dos elencos naquele ano de 2007. E aí a gente seguiu, então, 2008, 2009, foram 3 anos de mandato que eu fiquei de patrão. Seguimos com outra professora ali de Cristal do Sul, a Tatiane, e fomos. Então aí a gente conseguiu começar e dar um pontapé inicial para que as invernadas funcionassem de forma mais sequente, né? Tendo uma sequência maior de ensaios, de apresentações. Aí já começamos naquele ano buscar parceria com o município que nos ajudassem a custear então essas professores, essas invernadas. Nós tínhamos muitos associados contribuintes que não pagavam anuidade, então a gente fez um movimento de
de contatá-los, né, ver quem queria continuar sendo associado, pagasse as anuidades, quem não queria ser associado, então, que se retirasse da entidade. A gente fez em forma de correspondência, tudo bem documentado, sem muito recurso, sem muita capacidade financeira. A gente, de novo, né, promoção, buscando patrocínios. Me lembro bem que o seu Eugênio Poltronieri também, na época, contribuiu muito para que a gente buscasse patrocínio, né? Ele já era, então, presidente do Sicredi na época e nos ajudou muito. E no ano 2009, então, a gente conseguiu, com a ajuda de todos, né? Prefeitura, os membros da patronagem, ficamos felizes, né? Temos todo ano prendas se destacando na região, peões, né? A nossa invernada campeira é uma invernada que se destaca muito na região. Eu tenho uma gratidão enorme a Deus por ter conseguido criar minhas duas filhas lá no CTG, né? A mais velha, a Brenda, a mais nova, a Antonella, participando tanto da artística quanto da cultural, né? Ganhando prêmios na região, com declamação, com interpretação. Então, a gente fica feliz, né? E é claro que não posso deixar de mencionar que toda essa minha trajetória no CTG, eu sempre tive o apoio da minha família, né? Me ajudando, do meu lado, a minha esposa, né? Minha esposa Maridete sempre esteve do lado. Hoje ela continua aí por muito tempo coordenando invernadas, ajudando nos trabalhos do dia a dia. Então, tenho muita satisfação, muito orgulho dessa trajetória e do patamar que o nosso CTG chegou, né? Bom, me chamo Sadir José Cadoli, nascido em Rodeio Bonito, me criei aqui, trabalhando com a comunidade rodeiense, e tive a honra de ser patrão do nosso CTG também numa época, depois do grande patrão que foi antes de eu, que era o Popular Pinto, né, em memória, né, que infelizmente faleceu. E essa entidade que nasceu, eu não me lembro bem o ano, mas eu lembro dos pioneiros, lembro daquela área de terra que era da família Matiello, uma família tradicional aqui de Rodeio Bonito, e eles cederam aquela área vendendo, né, por iniciativa de um grupo de pessoas aqui de Rodeio Bonito, que eu tenho na memória, o falecido Darcy Noé Roman, né, juntamente com ele o Jurandir Marafão, e aí a família Pasquale, a família Ender, o Fidelis Ender, meu compadre, pessoas que se doaram e trabalharam muito para a construção desse nosso CTG. Ali eu lembro que quando foi construído, uma situação bastante difícil neles, na época sem recurso, eu lembro quando veio o Virgílio Ender me vender para mim entrar de sócio, e eu na mesma hora eu disse para ele que ia entrar com 4 cotas, que era eu, Darcy, Ireneu e Irani. Nós trabalhávamos juntos, era lá na empresa. E eu comprei 4 cotas dos remidos, que é daqueles que pagaram uma taxa um pouco maior e depois estavam livres. E ele ficou muito feliz, né, porque entrou aquele recurso. Eu tive a felicidade de ter participado diretamente na aquisição da área de terra lá em 2007, se não me falha a memória, da área de terra onde é a campeira hoje, junto com o CTG, ligado ao CTG. Lembro muito bem que eu e o proprietário, e o Revir Milani, nós estávamos alugando por 2 salários por mês aquilo, e o Revir falou se ele não vendia. E daí ele disse que vendia. Daí eu pedi, mas qual é o preço? E ele falou, se não, foi 75 mil reais, né? E na hora me veio uma luz, e eu disse para o compadre Revir, vamos jogar com os vereadores, vamos jogar para os vereadores. Se eles pegarem da verba da Câmara, dos vereadores, nós compramos isso aí. E, de fato, aconteceu, os vereadores doaram 70 mil, eu disse que os outros 5 pegariam do gabinete, e hoje nós temos essa área ali, que tem um valor significado, e o grande valor é de poder fazer as campeiras das pessoas que gostam, participando da iniciativa de laço, que é o gosto de umas pessoas que têm o prazer da vida fazendo essa diversão deles, né, nessa tradição. O nosso CTG só existe hoje graças às pessoas que assumiram. Eu lembro que depois foi o Luiz Gilberto Gatti, assim sucessivamente. Lá atrás teve o Dr. Paulo Savaris, que foi 2, 3 vezes
patrão do CTG, né? E isso são pessoas de bem, pessoas com compromisso, pessoas que têm o trabalho, mas nem por isso tu não tem o tempo para assumir essas entidades sociais que faz parte da grande família que nós pertencemos. E dou um elogio muito grande ao nosso patrão, Alain Cardoso, juntamente com todas aquelas pessoas que continuam trabalhando para que essa entidade, inclusive, é um lugar muito saudável, né, da qual é muito importante na vida do ser humano. Um grande abraço a todos. Olá, amigos tradicionalistas de Rodeio Bonito e de toda a região. Eu tive a oportunidade de ser patrão do CTG Galdério do Rodeio do ano 2001-2002. Integro a patronagem há um bom tempo, né? Antes, depois. E digo que tive a oportunidade nessa época, 2001-2002, conhecer mais a fundo o tradicionalismo, a lida campeira, as atividades do nosso CTG. Aprendi muito, conheci muito, recebi muito mais do que pude dar, né? Fizemos aquilo que foi possível fazer e o que estava dentro do nosso alcance e no nosso conhecimento. Procurei, junto com a minha patronagem, evidentemente, valorizar os diversos segmentos do tradicionalismo aqui em Rodeio Bonito e na região, porque participamos da região, do estado, participando do Enarte, participamos incentivando muito os elencos, né? Que hoje a gente magnífico ver essa gurizada participando dos elencos, a campeira, setor de esporte, também bochas e outras atividades. Então, digo que foi muito gratificante, trago para a minha vida essa experiência de estar sempre aqui no CTG, também a oportunidade da minha filha, meus filhos terem participado efetivamente aqui nas atividades do CTG. Então, tá especialmente a Tainara, coordenadora dos elencos aí, e isso nos orgulha. A gente vê que a criança que entra aqui no CTG, que entra nos piquetes artísticos, eles levam para a vida inteira, porque a gente vê a disseminação do tradicionalismo gaúcho em todo o nosso Brasil. Obrigado a todos pela oportunidade que tive e que ainda tenho de estar convivendo nesse centro de tradição gaúcha aqui de Rodeio Bonito. Bem, eu sou Eugênio Poltronieri, natural de Planalto, Rio Grande do Sul. Migrei para Rodeio Bonito em 92 e me convidaram para me associar no CTG Galdério do Rodeio. Era um ano e pouco que eu era associado, tivemos então um movimento de que o CTG estava superando ou então estava enfrentando uma crise muito grande de participação de associados, bem como da crise econômica. Não tínhamos mais os elencos organizados, o departamento cultural estava em crise. E lembro muito bem que naquele momento, naquele ano, em 96, se convocou uma assembleia de prestação de conta e eleição da nova patronagem. E nesta assembleia compareceu 18 associados, e entre eles eu. E aí não deu em nada, não deu patronagem, porque precisava 20 pessoas para fazer a patronagem. E a decisão era de que se comentava que iríamos então encerrar com a movimentação do CTG, a estrutura, e ia se fazer uma entrega ao poder público do patrimônio e retornar então para que a gente pudesse ver o que podia fazer. E nesse momento eu me pronunciei dizendo que, embora fosse novo na entidade, eu gostaria de não deixar fechar o CTG e que, se aquele grupo que ali estava me acompanhasse, eu assumiria a patronagem como patrão. E os que estavam aí todos concordaram. Isso foi no ano de 1996. Aí eu fiquei como patrão em 96 e 97, porque sempre começa num ano e termina no outro, né? E tinha comigo como capataz Luiz Moro, que eu quero deixar um reconhecimento, um cidadão, eu diria assim, um gaudério que prestou muito serviço ao CTG. Cada um de nós com as suas qualidades, suas dificuldades, mas sempre pronto
E da mesma forma agradecer a cada um que naquele momento abraçou a causa para nós resgatar. E fazer um outro reconhecimento aqui a uma pessoa que eu acho que é um dos cernes do CTG Galdério do Rodeio no Departamento Cultural, que é a Verônica Cavagnoli. Essa mulher tem anos de dedicação, inclusive tenho aqui em mão um livrinho que a gente fez em 97, onde registrou a história até então do CTG. Eu fui o 10º patrão. A partir daí começamos uma caminhada e a gente também tinha muita dificuldade econômica, financeira, né? Lembro muito bem que eu, casado não era muito tempo, com 2 meninas pequenas, cheio de tarefa, eu era empregado de uma empresa que também dependia de liberação do tempo, né? E tinha uma Brasília velha para se deslocar, então a gente passou por muitos momentos assim de bastante dificuldade, às vezes indo em baile, tinha que ir para retribuir visita, representar o CTG. Muitas vezes me pegava eu e algum companheiro empurrando minha Brasília pela estrada, né? Em defesa do CTG, mas não me arrependo de nada. Eu acho que tudo é um aprendizado e como eu não conhecia muito do tradicionalismo, eu sou grato a esta entidade por tudo aquilo que me levou a me desenvolver. E eu quero aqui finalizar, de deixar minha mensagem de reconhecimento ao trabalho dessa patronagem atual, que eu acho que com coragem busca fazer esse documentário, trazendo um pouco de quem contribuiu. Eu sempre digo, nem todos os que passaram acertaram tudo, nem erraram tudo, né? Que temos que reconhecer a história como um todo, desde a primeira patronagem até a atual, pelo brilhante trabalho que tem feito, sempre com seus altos e baixos, como eu digo, com crises, mas hoje nós podemos dizer que temos um dos CTG que tem e leva o respeito do tradicionalismo na região e no Rio Grande do Sul. Eu sou Luiz Hermínio Moro, ex-patrão do CTG Galdério do Rodeio. Para mim foi uma honra participar do CTG. E primeiro que a minha filha foi criada lá dentro do CTG Galdério do Rodeio. E segundo, como eu tinha um tempo, fiquei ajudando os ex-patrão antes que eu fui patrão em 2006. E aí fiquei coordenando quase de 2002 a 2015, fiquei coordenando todos os trabalhos de reforma do CTG. Entrava os patrão, a gente se entendia. Em 2004, por aí, o CTG até estava caindo, estava virando tipo uma cabana, e a gente descobriu que aqueles postes, os esteios dentro do CTG, é de eucalipto cru. E ali onde estava o CTG era um pantanário, era um banhado, e apodreceu toda a parte de baixo, e o coberto foi baixando, basta dizer que entortou todo o zingo, aí tivemos que trocar. Em 2008, 2009, quando o patrão era Claudio Bazanella, conseguimos uma verba, troquemos todo o coberto, porque vazava, a gente tinha promoção de almoço, janta, chovia para dentro, e daí a gente foi fazendo essas partes. E mais aquelas mesas que é fixa dentro do CTG, tem 125 mesas fixas. Aquelas foi o mesmo caminho, foi apodrecendo, foram caindo, e assim eu ajudei a trocar mais ou menos 80% daquelas mesas, os pés daquelas mesas. Eu, o falecido Luiz Pelissari, o Arcedides da Costa, e foi o que eu mais, daí participei junto com o Claudimir, comprar que fizemos aquela área na frente do CTG, para colocar aqueles boi pampa. Daí foi iniciado a compra, e daí quando entrou o Zé Casanova, do patrão, depois do Claudimir, foi requerido. Eu já tinha tratado os assuntos lá e mandamos fazer, intermédio do patrão concordando, e hoje é a coisa linda do CTG à frente dele, né? Então, eu estou realizado pelo que eu fiz e nunca fiz contra a vontade, sempre fiz com amor. Lembranças boas que a gente conseguia as metas sempre, mas o sofrimento na época de pagar a luz, a água com o dinheiro da gente, né? Quando eu iniciei ali como coordenando, em 2002, 2003, que o ex-patrão Arnoldo Pedro Pinto, está lá com Deus, né? O Gênio Portugueri, o CTG estava fechando e eles assumiram e me convidaram e eu fui, abracei com eles e fomos indo. E depois de lá para cá só andou, né? Me chamo Getúlio Valdeci Oliveira Lanes, eu nasci em São Francisco de Assis, eu vim para Rodeio Bonito em 81 e graças aos patrões da época, o seu Revir Milani,
ele me convidou para fazer parte do CTG em 92 e 93. E já em 94, 95, eu cheguei a ser patrão interino no lugar do Jurandir Marafon, que ele administrou o CTG só por 60 dias, depois ele teve que ir embora e ficou para mim. Nesse momento, a fase inicial do CTG tinha grandes problemas financeiros, aonde eu consegui sanar alguma parte da dívida com a venda de patrocínios na cancha de bocha. Foi aonde eu achei recurso e dinheiro para colocar quase que em dia, porque não foi em dia, porque era muito grande a dívida. É que lá no ano de 2011 eu voltei a ser patrão novamente do CTG. Nessa época o CTG já estava bem mais encaminhado financeiramente, aí a gente trabalhou intensamente com a parte dos jovens, na formação dos elencos, foi contratado professor para os elencos, e o resultado temos aí que em várias partes do Brasil e até do mundo, nós temos rodeienses que passaram por dentro do CTG e hoje são homens e mulheres de fibra, que sabem o que é o tradicionalismo e que sabem o que é o respeito para consigo e para com a sociedade. Foi esse o motivo que eu me orgulho de dizer que sou tradicionalista e gosto dos CTGs. Meu nome é Giovanni Ues, eu fui patrão do CTG no ano de 2020 e 2021. Eu sempre falo que foi os piores anos para ser patrão do CTG, porque, como todo mundo sabe, foi a época da pandemia. Então, eu assumi no ano de 2020 e logo em março, com a chegada da pandemia, nós tivemos que suspender todas as atividades. Na verdade, nós nem conseguimos iniciar a atividade no ano de 2020. Então foi um ano de muita dificuldade, porque sabe que o CTG ele vive das apresentações, ele vive dos eventos que ele organiza. Então nós organizávamos jantares e almoços para o Sicredi, que não podemos mais fazer. Os nossos eventos lá na sede também não puderam ser realizados. Então foi um período muito difícil. Nós tínhamos também na época o professor, que hoje está conosco também, o professor Bibi, e foi complicado, porque não conseguia trabalhar. A gente sabe que a família dele vivia dessas apresentações, então no início foi bem complicado. Então inúmeras vezes o Chico me falava, nós temos que pagar tal coisa, a gente não tinha dinheiro, então eu ia emprestando para o CTG, depois o CTG ia me devolvendo. A gente conseguiu levar como pôde, né? Então foram 2 anos nos quais a gente realizou somente um evento. Nós só tivemos só um churrasco no dia 20 de setembro, que foi do sistema de pegue e leve, né? O pessoal ia lá no CTG com a ficha, pegava a carne e levava para casa. Organizamos a fila para manter o distanciamento, né? Então foi uma época bem complicada. Assim, em relação à 28ª região tradicionalista, nós fizemos algumas reuniões, as reuniões eram só reuniões online. Então, nesse período, eu digo, foi um período que o CTG lutou para ficar de pé, né? Acho que as despesas, luz, água, elas continuaram, né? E mesmo não usando da taxa mínima, a gente tinha que pagar. Mas nós conseguimos também, no ano de 2021, fazer a reforma do banheiro. Então, o nosso banheiro lá era um banheiro precário já, vinha de longa data, e nós precisávamos ter uma estrutura melhor, até para receber as prendas. No banheiro das prendas, às vezes elas têm que ser trocar, elas tinham que se preparar, e o banheiro não tinha condições. Então, com a ajuda da Creluz também, que deu uma parte em dinheiro, e uma parte a gente fez, financiamos, e conseguimos realizar a obra do banheiro, que ficou uma obra muito boa, e o CTG está lá. Atualmente eu não faço parte da patronagem, em relação, meus afazeres, eu tenho empresas em vários locais, então eu acabo me deslocando muito para esses locais, quase não estou presente. Mas atualmente, agora com o patrão, o Alan, sempre que solicita, mesmo sendo da patronagem, ele chama, a gente vai lá ajudamos no Costelão, Semana Farroupilha, sempre que precisar, a gente está disponível. Eu sou Alan Júnior Cardoso, sou atual patrão do CTG Galdério do Rodeio. Venho na entidade desde 2017, onde eu fiz a minha associação,
E em 2023 já fui convidado para ser vice-patrão da patronagem com o Valdomiro. 2024 até 2025 eu assumi a patronagem. Então em 2017 eu fui convidado pelo senhor José Pedro Ceni, que ele era patrão na época, quando ele me fez o convite para mim participar. Eu já participava da parte do departamento campeiro, cavalgado, mas não era sócio da entidade. Então hoje eu tenho muito orgulho de ser um patrão dessa entidade pelos os valores que a entidade tem dentro da sociedade. O CTG tem vários eventos no decorrer do ano. Esse ano a gente teve a alegria também de, no aniversário do CTG, trazer os Monarcas, que é um conjunto que trocou há 30 anos. Então a gente está fazendo o máximo que a gente consegue para a entidade. Quero agradecer também a todos os ex-patrões que encararam a esse documentário e participaram, tanto patrões como peões da entidade, pessoas que lá no início ajudaram muito a nossa entidade. Como foi a criação, quem teve a ideia de começar a nossa entidade. Então, todo mundo contou um pouquinho da história do nosso CTG. Então, isso, até para mim, como um patrão, foi bom aprender o que os antepassados sofreram para hoje a nossa entidade ser o que ela é dentro do nosso município. Me pediram para voltar, eu cheguei aqui neste meio para cantar de improviso. Canto e não tenho receio, e eu quero homenagear os gaúchos do rodeio. Os gaúchos do rodeio, pois eu não sei nem ler. Eu nasci para cantar verso, se não trova não vai chover. Agradeço a oportunidade deste grande CTG. Um dia, tia Negrinha foi embora. Eu não estava aqui para vê-la. Mas, se quem morre vira estrela, sei que é ela que me ilumina. E até hoje ainda me ensina as lições que eu não entendia. Todos nós vamos partir um dia, sem um adeus de despedida, deixando uma cruz solitária com a data fria da partida. Só hoje eu pude entender a velha cruz sem data. Seu lápide fria retrata o tempo que aqui passamos, porque somos simples humanos, e humano nasce e morre. Tia Negrinha era diferente na forma mais terna de um ser, para que possamos compreender que a vida não é só riqueza, e num ser há mais que beleza, há coisas que os olhos não veem. Tia Negrinha era diferente, só hoje eu pude entender. Era um anjo junto da gente, e anjo não pode morrer. Eu desejo ao CTG Gaudérios do Rodeio, a todos os que participaram, que estão participando agora, longa vida, mas uma vida longa mesmo, dentro do tradicionalismo. Só quem não tem coração ou não tem bom sentimento ignora o sofrimento dos deserdados da sorte, desses que vagam sem norte, à margem da caridade, pois sem o calor da amizade, a vida é pior do que a morte. Então agradeço cada um que participou e cada um que até hoje ajuda a nossa entidade de qualquer forma, serviço, dinheiro, todo mundo que apoia a nossa entidade, que a gente sabe que é uma entidade que tem muita valorização dentro do nosso município.
Já me disseram que sou louco por fandango, prenda bonita, churrasqueada e cantoria, pra ver as prendas rodopiando pela sala. Começa a noite e vai até clarear o dia. Não frouxe a rédea, patrão velho Valdomiro, que a guaiaca do Bazanela vem borrada, perdendo os pila por estar ela virada. Não te preocupe que nós junta na entrada. Sou Gaudério do rodeio e nunca danço sozinho, é com a mais linda prenda que vou dançar agarradinho. Sou Gaudério do rodeio, sou Gaudério do rodeio, e nunca danço sozinho, eu nunca danço sozinho, é com a mais linda prenda que vou dançar agarradinho.